Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a famosa Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates, que se registrou em Pernambuco no ano de 1710 a 1711. Ela é considerada como um movimento nativista pela história do Brasil. Nela se confrontaram-se os senhores de engenhos de terra, pernambucanos, concentrados em Olinda, e os comerciantes portugueses, chamados mascates, concentrado no povoado do Recife. Quando houve as sedições entre os mascates europeus do Recife e a aristocracia rural de Olinda, os sectários dos mascates se apelidavam de Fundacumbi, Cipós e Camarões. Porque quando haviam de tomar as armas, se punham logo descalços, e a ligeira para, com menos embaraços, as manejarem, e assim eram conhecidos como destres nela, e muito valorosos, pelo que, na história de Pernambuco, a alcunha de pés rapados é sinônimo de nobreza. As causas da Guerra do Mascate, depois que os holandeses foram expulsos de Pernambuco, a economia da região entrou numa crise decorrente à baixa do açúcar no mercado internacional e da concorrência do açúcar produzido nas Antilhas. A concorrência afetou os ricos senhores de engenho de Olinda, que entraram em decadência por não mais obterem os lucros com a produção açucareira. Sem capital para saldar suas dívidas, os latifundiários passaram a precisar de empréstimos. Naquela época, os comerciantes portugueses, chamados de mascate, ocupavam a cidade do Recife e possuíam dinheiro para emprestar aos senhores de Olinda. Porém, cobravam juros altíssimos pelos empréstimos, ocasionando um endividamento cada vez maior dos olindenses. Embora dependessem economicamente dos comerciantes portugueses, os senhores de engenhos pernambucanos não aceitaram a emancipação político-administrativa do Recife. Até então, uma comarca subordinada a Olinda, a emancipação do Recife foi percebida como um agravante da situação dos latifundiários locais, diante da burguesia lusitana credora. Por esse mecanismo, passava a se colocar em patamar de igualdade política. Recife e Olinda, desta vez, estavam em pé de igualdade. Até o final do século XVII, Olinda era a principal cidade de Pernambuco, onde moravam ricos senhores de engenho que pensavam que sua fortuna jamais acabaria. Mas isto aconteceu por uma guerra de preços do açúcar no mercado europeu, e os senhores de engenho de Olinda começaram a perder dinheiro, emprestado aos comerciantes do Recife, mero povoado. O Recife era um mero povoado àquela altura. Aos poucos foram surgindo o ódio e conflitos entre os mascates e os olindenses. Conscientes de sua importância, os comerciantes pediram ao rei de Portugal que o povoado fosse levado à vila. Quando estava sendo concretizada a separação entre as duas cidades em 1710, os senhores de Olinda se revoltaram, tendo como um dos chefes o proprietário de engenho, Bernardo Vieira de Melo. Sem condições de resistir, os comerciantes mais ricos do Recife fugiram para não serem capturados. A metrópole interveio na região em 1711, prendendo os líderes da rebelião no Recife. E o Recife foi elevada à categoria de capital do estado. Após a vitória dos mascates, os comerciantes percebem o predomínio do comércio em relação à produção colonial, que já ocorria, já que os senhores de Olinda pegavam dinheiro emprestado a juros com os mascates para manterem o seu sistema colonial. Em fevereiro de 1710,
pouco após receber a Carta Régia, que elevou o povoado à condição de vila, os comerciantes inauguraram o Pelourinho e o prédio da Câmara Municipal, separando formalmente o Recife de Olinda, a sede da capitania. Tendo os membros da aristocracia rural abandonado Olinda para se refugiar nos engenhos onde viviam, as hostilidades iniciaram-se em Vitória de Santo Antão, liderados pelo seu capitão-mor Pedro Ribeiro da Silva. Estas forças elas foram engrossadas em Afogados, com o reforço oriundo de São Lourenço e de Olinda, sob a liderança de Bernardo Vieira de Melo e o coronel Leonardo Bezerra Cavalcante, seu pai. Invadiram o Recife, demolindo o Pelourinho, rasgando o foral régio e libertando os presos, perseguindo as pessoas ligadas ao governador Sebastião de Castro Caldas Barbosa, que fugira para a Bahia. Os mascates contra-atacaram em 1711, invadindo Olinda, provocando incêndios e destruições em vilas e engenhos na região. A burguesia mercantil recebeu o apoio da metrópole, que era Portugal, e o Recife manteve a sua autonomia. Finalizando aqui, meus amigos, depois de muito tempo de luta, que contou com a intervenção das autoridades coloniais, finalmente em 1711, o fato se consumou. O Recife foi equiparado a Olinda, assim terminou a Guerra dos Mascates. Com a vitória dos comerciantes, essa guerra apenas reafirma o predomínio do capital mercantil sobre a produção colonial. Bem, minha gente, se vocês gostaram do vídeo, apertem um like e se inscrevam no canal. E não esqueçam de confirmar o sininho.